Então, hoje nós iremos terminar, ou pelo menos falar o máximo de conteúdo possível sobre o capítulo 5. A gente já começou a falar dele antes das atividades avaliativas, né? A gente falou bastante, mas hoje eu vou passar umas outras áreas do Egito, tá? Estou compartilhando aqui a minha tela. A gente falou sobre o Rio Nilo, a importância dele. Falamos que o Egito só existe por causa do Rio Nilo, por isso é que o Egito é um presente, é uma dádiva do Rio Nilo. Falamos sobre épocas de cheias e secas, que os dois se configuram, que o Nilo se configura. Então, na época de cheia, os humus aparecem na região próxima ao rio. Na época de seca, eles conseguem plantar para se alimentar ali na região. Que a população está praticamente próxima do Egito, está quase toda próxima ao rio. Falamos dos nilômetros, que eram aqueles poços até o lençol freático, para medir, né, o tamanho que seriam as cheias daquele período, e assim poder marcar quantos impostos iam cobrar, por exemplo. Mostrei os nilômetros. Falamos sobre as primeiras civilizações, que eram os nomarcas, e que eles se configuraram em pequenos povos, né? Até que, quando eles começaram a crescer, o nomarca, os nomos, né, que é os primeiros povos, o nomarca era o governante de toda aquela região, tá? E que ficaram divididos entre dois reinos principais, o Baixo Egito e o Alto Egito. Deixa eu colocar os seus colegas aqui. Sendo que o Baixo Egito é o delta do Nilo, aquele desenho que a gente fez aqui. Então, todas as pessoas que moram perto desse delta estão na região do Baixo Egito. E a região do Alto Egito é todo mundo que mora no vale. Então, toda essa região aqui, próxima ao rio, enquanto ele corre, né? Falamos sobre um pouco da religião. Falamos que eles eram politeístas. Todos esses primeiros povos vão ser politeístas. Mais para frente, só que a gente vai mudar isso. Então, eles acreditavam em vários deuses. Falamos da vida após a morte. Eles acreditavam que depois que a pessoa morria, se ela teve uma vida boa, ela poderia passar a eternidade num além. Esse além também era uma vida muito parecida com essa, mas era em outro canto, entendeu? Então, por isso, eles acreditavam que iam precisar, muitos deles, dos corpos físicos que eles tinham aqui. Por isso, desenvolveram um processo de mumificação, que demorava mais ou menos 72 dias para ficar terminado, já que você tinha que ficar banhado em óleos por vários dias para conservar o seu corpo, tá? Então, esse processo de mumificação, eles tiravam os órgãos internos, menos o coração. Tem mais um que eu esqueci. E. Peraí, que eu tô desmentindo um pouco da sala. Eles também colocavam a pessoa tanto naquela câmara, né, da múmia, quanto muitos deles, quanto mais rico, né, mais coisas eles achavam que iam precisar. Então, às vezes, eles colocavam alimento, eles podiam colocar. Como é que chama? Ouro, todas as estruturas e objetos importantes que eles tinham, porque eles acreditavam que eles iam precisar disso na vida após a morte, tá? Nessa outra vida que eles iriam viver. Outra coisa é que muitos deles colocavam seus escravos, mesmo que ainda vivo, ou seus servos, porque eles achavam que esses escravos ou servos deveriam servi-los na outra vida. E aí nós falamos também do faraó. Esse aqui é o processo de mumificação, né, que a gente falou. Aqui está a múmia. E aí o faraó, então, ele era um rei que governava o Egito. Mas acima, mais do que um rei, eles acreditavam que ele tinha um sangue dos deuses. Que existiram deuses que habitavam a terra, tiveram filhos, e esses filhos eram os faraós, tá bom? Então eles acreditavam que eram, sim, descendentes dos deuses. Essa palavra faraó quer dizer casa elevada, ou seja, família importante, tá? É uma casa, uma família que está acima de todas as outras. E ele era chefe supremo do exército, ele era um sacerdote supremo, já que ele era considerado um deus, né? Tudo que ele falava deveria ser levado muito em conta, tá?
o que era, então, ele era chefe do exército, se ele entrasse em guerra, ele ia ser a figura mais importante dessa guerra. Magistrado, ele era o juiz mais importante, tá? E tudo que ele deveria falar, tudo que ele falasse seria lei. Aqui eu trouxe para vocês, né, um papiro com o desenho de um faraó. Eles duraram mais ou menos 30 dinastias. O que são dinastias? Eu pedi para vocês fazerem um glossário. Quem não sabe o que é um glossário, em outras atividades programadas, quem não sabe o que é um glossário, é como se fosse um dicionário, mas é um dicionário específico, tá? Por exemplo, eu sou professora de história. Então, o glossário que eu pedi para vocês, ele é um glossário de história. Então, por exemplo, se eu pergunto para vocês, o que é brasão? Se você olhar no dicionário, ele até pode falar quantas sílabas tem, a origem da palavra. Não é isso que eu quero saber. Eu quero saber no sentido histórico, tá? Então, por exemplo, brasão na história era aquele símbolo que famílias importantes utilizavam para representar todo o seu poder. Por exemplo, se você procurar brasão depois na internet, você vai ver vários casas com representação de ouro ou de leão para representar sua força, ou então com uma torre, porque eles eram indestrutíveis. E, assim, eram símbolos que representavam a força de determinadas famílias. Por exemplo, na história. Isso é um glossário, tá? Então, você vai explicar o sentido histórico. Aí, o que são dinastias? Dinastias são famílias, tá? Que governaram ou reinaram em determinado período ou lugar. Por exemplo, Laís, seu sobrenome é Tessari? Tá bom. Por exemplo, digamos que a família da Laís é do seu pai ou da sua mãe? O sobrenome? Pai, tá. Ótimo. Nessa região, então, o seu pai começou a governar. Então, no momento em que ele começou a governar, os seus avós, pode ser os seus avós, seus avós começaram a governar, pode ser o Brasil, é um exemplo. E aí, naquele momento, começou a família Tessari, não sei pronunciar, a dinastia da sua família, do seu sobrenome familiar, começou a governar todo o nosso país, entendeu? Então, começou com o seu avô, seus avós, depois o seu pai governou e logo, logo vai ser você. É uma dinastia. Sua família, com seu sobrenome, está governando determinado país, tá bom? Então, as dinastias foram mais ou menos 30 dinastias no Egito. E o chefe, né, o faraó, ele era líder do governo. Todas as terras do Egito eram dele, então não eram da população no geral, tá? Tudo que existia no Egito era dele também, porque ele era um deus. Então, mesmo que existiam pessoas ricas no Egito, tudo era do faraó, tá? Ele era um sacerdote, ele era um militar e ele era juiz, como a gente falou. Aqui eu trouxe para vocês 3 representações muito fortes, tá? Do Egito Antigo. Sendo que essa daqui, que vocês conseguem ver meu mouse, né? Essa daqui é uma figura de ouro de um sarcófago que eles encontraram de Tutancâmon. Ele foi considerado hoje ele é um dos faraós que a gente mais conhece. Por quê? Vocês têm que pensar que mais ou menos é de 5 a 6 mil anos que aconteceram essas coisas. Passou muito tempo. Então, durante todo esse período, muitas pessoas saquearam as pirâmides, saquearam os sarcófagos, que eram onde as múmias ficavam. Então, muito do que eles colocavam lá dentro foi perdido, tá? Em compensação, essa daqui não foi. Então, toda a riqueza ainda é disponível para as pessoas verem, tá? E ele tinha realmente uma máscara de ouro. Isso aqui tudo é ouro, tá, gente? É uma máscara maciça de ouro. Tá no museu para quem quiser lá ver. Então, é o faraó que a gente mais tem relato porque foi um dos poucos que não foram saqueados, tá? Outro faraó aqui do lado. Vocês estão vendo que ele é negro? Apesar de nós estarmos falando de uma região da África, os egípcios nem sempre foram negros. Na maior parte do tempo, na verdade, eles eram meio pardos, uma cor
um pouco mais escura do que eu, né? Mas não chega a ser negros, né? Eles eram parecidos com pardos. Por que então que eu tô mostrando para vocês um faraó negro? Porque durante 1000 anos, um reino chamado Cush, que é um reino do Egito, desculpa, da África, mais para baixo, vai governar o Egito. E durante 1000 anos vai ser a época dos reis negros. Eu trouxe um vídeo para vocês porque eu acho que é muito importante estudar isso, porque muito vem de Cush, várias coisas que a gente acredita ser egípcia. Por exemplo, a língua, né, a escrita deles, tá? Os cuxitas já tinham a escrita e eles é que levam muito disso para o Egito, porque eles eram uma nação muito de comércio. E como eu falei, as primeiras escritas, primeira vez que o alfabeto, né, foi desenvolvido foi muito por causa do comércio, né, para registrar esse comércio. E eu trouxe a Nefertiti. Sim, existiam faraós que eram mulheres. Não era muito comum, mas aconteceu. Por exemplo, durante um certo período em que todos os primogênitos morreram e o rei ficou sem descendentes, o faraó, né, ficou sem descendentes para poder governar. Então a esposa dele teve que governar. O faraó também morreu durante aquele período, e aí a esposa dele governou, acho que por 30 anos, tá? Quem leu a Bíblia, tenta fazer uma associação com isso na história e isso na Bíblia, viu? Lá em Gênesis, tá? Aqui estão os heliógrafos. O que são? Vocês podem colocar isso no glossário de vocês. Eu prefiro que o glossário seja uma matéria separada, porque todas as palavras que vocês não conhecerem, históricas, vocês podem colocar lá, tá? Então dá para colocar bastante palavra, porque a história elas tem várias palavras que vocês nunca ouviram antes. Então foi um tipo de escrita, tá bom? Que vocês podem tirar print também e depois, ou foto e depois irem copiando no glossário de vocês. Foi então um tipo de escrita que essa sociedade desenvolveu. Cada uma elas estavam nos livros sagrados, estavam nas paredes, na literatura, tá? Aqui eu trouxe um alfabeto, mas normalmente ele não tinha essa estrutura. Existem pessoas, historiadores, que são egiptólogos. Pessoas que estudam apenas o Egito. Eles são especialistas em Egito. E aí você tem gente que estuda apenas a língua do Egito. Porque até hoje não conseguiram saber todos os símbolos o que significam, tá? Eu trouxe aqui mais do que as letras que vocês estão vendo, A, B, C, foca nos símbolos, tá? Então você vê uma cobra, um passarinho, um braço, um leão, uma coruja. Esse daqui é um símbolo do faraó. Tem outro passarinho, outro tipo de passarinho. E cada uma dessas signas, elas vão representar textos ou palavras de acordo com o contexto, tá? Vocês vão ver aqui. Então, eles tinham 3 formas principais de interpretar tudo isso. Opa. Passei demais. Podem tirar print também. Primeiramente, era uma escrita pictográfica, ou seja, de objetos, pessoas, cada um feito por um signo de palavra, né? A palavra o signo representava uma palavra ou um texto. Se você olhasse a segunda área que como ideogramas, devem ser traduzidos de acordo com o contexto de outros símbolos a ele associado. Então, por exemplo, se você tinha um passarinho e a representação de um faraó do lado representava o nascer de um novo faraó, por exemplo, entendeu? Então você tinha que ver o contexto do que estava sendo passado para você interpretar a frase. Outro fator é o fonema, o fonograma, né? Como as nossas palavras, né, as nossas letras, cada letra representa um fonema, cada símbolo representa um fonema. Então, cada hierógrafo também tem a sua associada ao seu som, que é diferente um do outro. Deixa eu ler aqui o que vocês fizeram no chat. O chat às vezes demora a abrir. Aonde é para fazer o glossário? Eu prefiro que você faça
numa matéria à parte. Porque aí você vai precisar dele o ano inteiro, entendeu? Essas mesmas palavras. Então, seria bom uma que você pudesse ter acesso o ano inteiro. Mesmo quando acabar o caderno de história, que eu sei que vai acabar. A não ser que as aulas demorem muito. Então, eu prefiro que seja num capítulo à parte onde você vai ter acesso o ano todo. Tem gente até que comprou um caderninho ou fez uma agendinha para poder ter acesso, né? Que não pese muito e você carrega o ano inteiro. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui eu trouxe para vocês entenderem como era a estrutura dos hieróglifos nas paredes, nos tetos, nos pergaminhos, porque eles já tinham, né, uma forma de papel, não é igual essa nossa, mas era já pergaminhos, né? Principalmente de couro e de papiro, tá? Então, eles tinham já o papiro. E aqui você consegue ver, por exemplo, olha, 2 pássaros, aqueles cajados. Então, existem pessoas que estudam apenas essa língua aqui. Se um dia você quiser trabalhar como egiptólogo, é uma área fantástica, viu? É muito legal. E o mundo precisa de mais gente descobrindo um pouco sobre o nosso passado para ajudar a entender melhor o nosso futuro. A representação de um faraó. Então, nas paredes eram várias. Gente, a civilização do Egito durou mais ou menos 3.000 anos, essa grande civilização. Com isso, eles avançaram a matemática, a medicina, a engenharia, e eles foram divididos em 3 períodos. Eu gostaria de falar com vocês por que eles. Você pensa o tanto que eles não avançaram, né? A matemática, a engenharia, quando eles iam desenvolver as pirâmides. Se você gosta de documentário, gosta de conhecer como era bastante, eu na época de vocês assistia vários documentários, achava super divertido, e quando o professor falava, eu já meio que sabia as coisas. Existia um documentário chamado Construindo Império, e ele tem a opção do Egito. Gente, é fantástico. Tem no YouTube, tá? E aí ele fala como tinha que ser exatamente no centímetro certo para as pirâmides ficarem daquele jeito. Se tivesse um grauzinho diferente, tudo ia desmoronar. Porque você está falando de pedras gigantescas, uma empilhada na outra e com túneis dentro ainda. Como é que ficava daquele jeito? Há 5.000 anos atrás, era uma engenharia absurda que eles desenvolveram. Fora a medicina, já que eles já faziam, por exemplo, dissecação de cadáver, eles já sabiam, né, a estrutura interna de um cadáver ou de uma pessoa. Então, eles desenvolveram bastante isso, tá? Aqui é a pirâmide social, tô na página 73 também. Capricrio? Não sei o que é essa palavra, não. A pirâmide social. Então, temos o faraó acima de todas as pessoas, tá? Ele era, como a gente falou, ele era um deus. Apesar da família dele estar entre essa região aqui do faraó e dos nobres, né? Porque eles eram parentes, ainda assim o faraó estava acima de tudo porque ele era um deus, né? Considerado um deus. Então, nós temos os nobres e sacerdotes, então as pessoas ligadas à adoração, né, dos deuses, os soldados para proteger todo esse império, toda essa região, tá bom? Os escribas, pensa, de escrita. Então, eram as pessoas que escreviam as leis, que escreviam tudo que era feito, né? Um pouco da história de determinado faraó, tá? Então, esses eram os escribas. Os comerciantes, que mantinham o comércio ativo, que mantinham as trocas, né, comerciais, os artesãos que construíam os tecidos, etc. Os camponeses que plantavam, né, que trabalhavam mais duro, e os escravos a parte mais baixa da pirâmide. Sempre quando a gente fala numa pirâmide social, é porque a parte baixa, né, que é a base, sempre tem mais gente do que lá em cima. Quanto mais para cima, mais poder social você tinha, tá bom? Tá na página 73 também. E eu pedi para vocês fazerem lá na atividade programada. Aqui eu trouxe um cronograma, mas não tá dando para ler direito.
vou dar uma ideia para vocês, tá? Do que é que está escrito. Então, de 3.000 a 2.500 antes de Cristo, então lembra que é de trás para frente, né, a contagem, até o marco zero, aqui sendo o marco zero, tá? Eles, então, desenvolveram a estrutura de pedra, começaram a fazer esculturas. Em 2.500 antes de Cristo foram as primeiras pirâmides, assim como essas esfinges, tá bom? As pirâmides como um local de descanso para os faraós, tá? E as esfinges protegendo esses locais de descanso. Em 2000 a.C., novas formas, né, de sarcófago, eles adoravam vários deuses, tá bom? Agora, pirâmides mais escalonadas. Então, depende do período, quem foi o rei que estava governando essa região, tá bom? De 1300 a.C. a 1000 a.C., por exemplo, a Nefertiti vai poder reinar, tá? Assim como Tutankhamon, que é aquele daquela máscara que eu falei para vocês, toda de ouro. 500 anos antes de Cristo, até Marco Zero, né? Quando a Roma está se aproximando para governar. Aqui é a região em que Cleópatra, que é considerada uma das mulheres mais bonitas e mais importantes da história, porque ela se casou com homens muito importantes e ela era uma pessoa muito influente na região, tá? Ela era uma rainha egípcia e ela casou com namorou vários imperadores de Roma, que é o grande império que vai surgir depois de todo esse período, tá? E aí o antigo Império Egípcio. De 3.200 a.C. a 2.300 a.C., o faraó Menes, ele consegue unificar os dois reinos. Lembra que a gente falou do Alto Egito e do Baixo Egito? Ele consegue expandir, né, a região e conquistar todos esses, unificando e também conquistando a Núbia. Se você tem um mapa aí no seu caderno, no seu livro, em algum livro seu, ou pode pesquisar na internet, procura onde que é a Núbia, comparada ao Egito, e ele conquista até a Núbia, tá? É o período também onde eles vão construir as principais pirâmides. Acaba muito porque existem muitas revoltas internas e ele não aguenta segurar. Gente, eu vou passar o vídeo dos faraós negros, mas eu vou tentar passar no final da aula, então eu volto nisso aqui, tá? Aqui estão as pirâmides, aqui é um sarcófago, né, onde ficava o faraó. Ainda dizem que algumas áreas das pirâmides ainda não conseguiram entrar, porque eles, tipo, tem câmaras que você só tem acesso por esse buraquinho aqui. Como é que alguém vai entrar lá dentro? Eles até tentam colocar robô para poder analisar, mas nunca conseguiram realmente entender o que está acontecendo lá dentro. Essas 3 pirâmides aqui, elas são as principais, tá? Conhecidas. E se você ver essa parte preta aqui para trás, já é civilização, tá? É que o Egito cresceu muito aqui perto. Então você pode ir visitar as pirâmides, é só ir lá para o Egito. Dá para entrar em algumas delas, tá? Para você conhecer um pouco. As pirâmides, então, são importantes monumentos do Egito Antigo. As estruturas foram feitas de pedra calcária. Por que é importante vocês saberem isso? Gente, a gente está falando de deserto. É um desertão danado e eles conseguiram levar essas pedras para lá. Ainda não, os historiadores não entraram num consenso de como essas pedras conseguiram chegar até lá, tá? Vários têm algumas teorias de como chegaram, mas não existe um consenso. Porque são pedras gigantes, tipo, o humano fica pequenininho perto das pedras. Eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe um vídeo para você de entrando dentro de uma pirâmide, tá? Para guardar os corpos dos faraós, né? Na época eram vistos como pela civilização antiga como uma espécie de divindade. Após a morte, os faraós, o povo egípcio acreditava que os espíritos dos reis ainda permaneciam no corpo, logo precisavam de cuidados especiais. Isso incluía a mumificação. Aqui, uma pirâmide, né? Como eu falei, pensa que se tivesse 1 grau diferente, né? Tudo isso ia desmoronar, tá? E aqui vocês conseguem ver também a esfinge. 6 minutos. Daqui a pouco eu volto nisso. As mulheres egípcias. Elas tinham um importante papel, eles não gostavam muito que elas fossem faraó,
mas não impedia com que algumas vezes aconteceram, tá bom? A mulher na sociedade egípcia exerceu um papel muito importante, praticamente os mesmos direitos dos homens, o que não ocorria em outras civilizações. Na verdade, a mulher era tão importante, né, na sociedade, que é praticamente a mesma validação que nós temos hoje na nossa sociedade atual, tá? Havia muitos postos de trabalho e de destaque para as mulheres egípcias. Elas poderiam ser líderes de várias áreas na pirâmide social, tá? Essa mulher aqui, Hatshepsut, assumiu um deles e é considerada a mulher mais popular a governar o Egito. Então, ela tinha o título de faraó, como eu falei, tá? Ela foi uma das mulheres mais importantes, mas o nome dela é muito difícil. Eu trouxe aqui, né, algumas imagens. Elas estão em toda a parte nas pinturas da época do Egito. Aqui a Nefertiti de novo. Aqui, acho que é a Cleópatra aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida? A maioria dos faraós eram mais pro pardo, tá? Aí nós temos os 1000 anos dos faraós negros. Eu vou mostrar para vocês agora por dentro de uma pirâmide. Eu vou tentar ver se dá tempo de passar já do reino de Kush, mas ele é um vídeo um pouquinho mais longo. Então, se não der para passar hoje, eu passo semana que vem, porque eu quero muito que vocês visualizem. Tem coisa que, se eu falar, não é a mesma coisa que vocês estarem olhando. E manda o nome da rainha, peraí. Eu abro o vídeo e eu escrevo para vocês enquanto isso. Foi o genial Imhotep, não o Imhotep do filme da Múmia, mas o Imhotep sensacional, que foi um gênio aqui no Egito. E antes de eu passar pelo portal aqui... Enquanto isso, escreva o nome de vocês aí para mostrar que vocês participaram da aula, tá? Da entrada dessa cara, se você está gostando do vídeo, deixa sua curtida, seu comentário e depois compartilhe esse vídeo. Todas originais, lisas. Eu quero que vocês reparem que a gente está falando de mais ou menos 3000 a.C., 2000 a.C., e olha como eles eram perfeccionistas de alisar as pedras para ficar do jeito que eles querem. E eu vou entrar agora no templo, gente, e olha essas pedras todas originais, lisas. Vocês estão ouvindo o vídeo? Ah, tá. Laís, você quer falar, né? Pode falar. Ah, tá. Tá com a mão levantada. Escreve no chat, gente, o nome de quem participou da aula. Parece que impressionante, gente, foram feitas ontem. Teto era tudo original, era a primeira construção com teto, e o interessantíssimo é que você vai ver aqui um corredor com colunas. Até então não existia nenhuma construção no mundo com colunas. As colunas gregas, as colunas romanas são muito posteriores. E aqui o Imhotep usou essas curvas como se fosse o papiro, né? A raiz do papiro. Ele usou esse símbolo que é muito típico aqui na região do Egito. E olha só, e vai embora como se fosse um grande templo, né? Aqui no meio desses nichos a gente tinha várias estátuas do faraó de José, do Imhotep também, das esposas. Então era um lugar, antes de entrar nesse túmulo principal, era um lugar sensacional, era como se fosse uma preparação para você chegar nesse destino final que seria a pirâmide de José. Então eu vou agora caminhar aqui por esse corredor para chegar até a pirâmide escalonada. Vou
pouco, era mais um templo, mas na época dos egípcios, isso aqui era um túmulo principalmente para os faraós. Só que os faraós não eram enterrados em pirâmides originalmente, em sim em mastabas, que era uma plataforma reta com os lados inclinados, como você até percebe uma aqui, e o seu túmulo ficava embaixo. Então, eles, como acreditam na segunda vida, nessa mastaba você tinha uma grande sala, como se fosse também uma espécie de templo, e ali você tinha todos os pertences do faraó. Inclusive você tinha comida, até animais vivos às vezes eram colocados dentro dessa mastaba. E eles queriam, quando o faraó surgisse para a segunda vida, ele tivesse todo o conforto possível já ali à sua espera. E o que José queria, que era o faraó que vivia aqui nessa época, pediu para Imhotep que construísse algo novo para ele. Então Imhotep construiu uma mastaba, adicionou mais uma em cima e achou alguma coisa diferente. Ele falou, puxa, tá ficando legal isso aqui. Construiu mais uma, e até que chegou o sexto andar e ele percebeu que construiu uma pirâmide. Então a pirâmide escalonada é o primeiro túmulo funerário em forma piramidal do mundo. Então é a primeira pirâmide construída. Repare no tamanho das pessoinhas passando comparado à pirâmide, né? Eu vou entrar agora na pirâmide com esse cara aqui, que simplesmente é uma... Cuidado pra não machucar a cabeça aqui. Mas tem que ser assim, senão não tem alternativa. A gente está dentro de uma sala onde o idioma é o hieroglifo, certo? Está tudo escrito em hieroglifo. E a gente já está vendo aqui o Xenu, o cartucho. Sim. Então significa que o que está dentro do cartucho é o nome do faraó. O nome do faraó. E o que tem de mais interessante aqui? A pirâmide em si mesma é muito interessante porque é considerada a primeira pirâmide de todo o Egito Antigo, onde eles geralmente começaram a fazer textos dentro da pirâmide. Antes dessa pirâmide, desse faraó que é chamado Anat, era proibido fazer imagens, figuras escritas dentro da pirâmide. Na verdade, talvez eles não faziam por motivos sociais, religiosos, geográficos, mas as mudanças começaram em 2375 a.C., quando começaram a construir essa pirâmide. Então significa que de Quéops, que é aquele querido, não tem nada dentro. Não tem imagem. Porque não pode, porque é anterior a essa data. Nem Quéops, nem Quefre, nem Pequerinos, nem também o pai de Quéops, que é chamado Sénefro, que ele fez a primeira pirâmide perfeita no Egito inteiro, não tem nada por Então você visitar as pirâmides são muito grandes e famosas, é só para dizer que entrou, porque de beleza mesmo aqui é melhor. De beleza geralmente é por fora, naquelas pirâmides grandes, para poder apreciar. Serão feitos em vinho, e o vinho você toma e não fica bêbado, ao contrário do vinho que tem aqui, você toma uma quantidade grande, aí muda seu humor. Mas no Egito antigo eles falaram que a segunda vida ao vinho, que será o rio, é outra coisa diferente. Gente, que visão incrível dessa segunda vida. Então o céu deles vai ter rios de vinho onde não fica bêbado. Sim. Hieroglifo, a gente lê da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e da cima para baixo. E vai depender do quê? De onde o animal está olhando, né? Geralmente por onde está olhando o rosto do pássaro, aí começa a ler. Mas aqui, como é dividido em linhas, então começa a ler da cima para baixo, e como os olhos, os rostos dos pássaros estão olhando para esse lado, então começa a ler desse lado, por onde está olhando o rosto do pássaro, da cima para baixo, termina, começa a outra coluna, depois termina, sobe na outra coluna, e assim continuando até ler tudo. Aqui temos o sarcófago dele, que inclusive é uma palavra grega, que significa extrair a carne, sarcófago, e tudo colorido do lado, né? Tudo colorido, aqui as imagens, dá para ver as cores de 2375 a.C. Com essas imagens, geralmente, muitas pessoas falam que são astronautas, que são os extraterrestres que vieram e fizeram as pirâmides, mas hoje em dia dá para saber que isso representa a forma do corpo humano, representa todas as energias que tem dentro do corpo humano, representa uma base importante na religião e teologia do Egito Antigo. Legal. Que aula. Pessoal, eu esqueci de pausar, peraí. Eu espero que vocês tenham visto por dentro, tá? Normalmente... Gente, por que tanto S, M, I?
Que foi, Pedro?